Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, o quinto de uma série de 7 rodadas de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. E hoje nós vamos receber aqui o pré-candidato do PT, engenheiro Marcos Alexandre, e o professor Ayrton Rocha, do PPS. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui comigo os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui hoje sucessão municipal. É o quinto debate de uma série de 7, com todos os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Hoje nós recebemos aqui o engenheiro Marcos Alexandre, do PT, e o professor Ayrton Rocha, do PPS. Boa noite, professor Ayrton Rocha. Boa noite, Arquibaldo. Gostaria de, nessa minha saudação inicial aqui ao pré-candidato Marcos Alexandre, a vocês entrevistadores e as pessoas que nos escutam, de fazer um esclarecimento inicial, se você me permite. Claro. Há 2 semanas atrás, quando você entrevistou aqui o Tião Bocalon e o Jamil Asfuri, você começou o programa dizendo o seguinte, que o professor Ayrton Rocha afirmou aqui de que o Marcos Alexandre não está preparado para ser prefeito porque é de fora. Então, o Tião Bocalon, o que se acha dessa posição do professor Ayrton Rocha? Aí você fez um comentário que, inclusive, que o Narciso também então, não poderia ser prefeito, qualquer outra pessoa que veio de fora, por conta de não ser daqui. Então, eu queria fazer esse esclarecimento inicial ao nosso telespectador. Primeira coisa, eu sou contra, como formação cultural e intelectual, contra todo e qualquer tipo de xenofobia. Ou seja, contra todo qualquer tipo de preconceito, contra qualquer tipo de pessoa. Nós sabemos hoje que o mundo é uma pequena aldeia, que o processo de migração e emigração é constante no mundo hoje. Né? Nós vivemos hoje o processo de compressão de tempo e espaço. Portanto, jamais viria de uma pessoa como eu essa questão de dizer que quem quer que seja, não esteja, que esse seja um pré-requisito para alguém não ser prefeito de Rio Branco, como o caso do próprio Marcos Alexandre e do próprio Bocalon. Então eu queria fazer esse esclarecimento inicial, porque infelizmente, Arquibaldo, houve uma distorção de uma colocação que eu fiz, que foi a seguinte, que uma pessoa que está aqui há pouco tempo, certo? Talvez não conheça os problemas estruturais de Rio Branco, talvez não conheça a identidade dos diversos grupos de Rio Branco, talvez, e sempre coloquei na possibilidade, não talvez, a possibilidade de não ter as pré-condições nesse sentido de identidade local, né, da compreensão de um imaginário social local e ser prefeito de Rio Branco. Eu acho que todos têm condição e direito de disputar qualquer cargo em qualquer lugar. Hoje as fronteiras nacionais, vocês sabem que elas hoje são imaginárias, como sempre foram, inclusive. Ok, professor, obrigado pelos seus esclarecimentos. Não deixa de ser um preconceito de sua parte em relação ao Marcos Alexandre, e é por isso que a emissora está fazendo esses debates, justamente para o eleitor saber quem está ou não preparado para administrar nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença. Marcos Alexandre, boa noite. Boa noite, eu queria dar boa noite ao professor Ayrton Rocha, ao Narciso, ao Osmir, a você, Arquibaldo, e dizer que hoje é mais um dia importante que a gente possa discutir os assuntos da nossa cidade. Acho que nós temos que aproveitar o momento dessa pré-campanha, pré-candidatura que está colocada, para discutir os assuntos mais importantes de Rio Branco. Eu queria também pedir a licença de falar um pouco comentar um pouco sobre o que o Ayrton colocou. Acho que a gente já debateu a exaustão essa questão de ser ou não daqui, né? Acho que o mais importante é conhecer a realidade da nossa cidade. Eu estou há 14 anos em Rio Branco, tive a oportunidade de participar de diversos projetos aqui na nossa cidade. A gente já citou todos eles onde eu coordenei. O último foi a construção da 4ª ponte da Avenida Amadeu Barbosa, e agora no Ruas do Povo. Nós estamos aí com obras em mais de 35 bairros e estaremos nos próximos dias em 52 bairros. Todos esses eu andei rua por rua,
visitando com a nossa equipe. Foram 1.205 ruas que nós andamos na cidade, conhecendo os problemas, discutindo com a comunidade. Então, eu acho que o momento é de discutir os assuntos inerentes à capital, e aí o eleitor vai ter a possibilidade de analisar quem está mais preparado para administrar uma cidade que a gente sabe que é muito complexa e que tem ainda muitos desafios pela frente. Ok, candidato, é uma honra recebê-lo assim mesmo como o professor Ayrton Rocha no programa Tribuna Livre. Ambos participam pela segunda e última vez nesta fase pré-eleitoral. Pergunta ao pré-candidato Ayrton Rocha, do PPS, em relação às alianças. O DEM, com o qual o seu partido estava em fase de negociação, tentando uma aliança, agora abriu conversas com o PMDB. A minha pergunta é o seguinte: caso o pré-candidato Jamil Asfuri, do Democratas, resolva de fato se aliar ao PMDB, como a imprensa vem falando, cuja possibilidade a imprensa vem falando, o senhor seguirá junto com ele ou o senhor vai procurar uma outra aliança? Olha, é bom que a gente dê uma informação mais completa possível à nossa população. Não é que existe uma conversa isolada do DEM com o PMDB ou do PMDB conosco. Existe uma articulação, existem conversas, principalmente nos últimos dias, entre esses três partidos, PPS, PMDB e DEM. Portanto, não existe uma articulação de isolar qualquer um outro dos parceiros. Além disso, o que nós levantamos em relação ao DEM, e fomos claros em todos os meios de comunicação em que estivemos, é de que a questão nossa com o DEM é apenas uma das possibilidades. Ok. Pergunta ao pré-candidato Marcos Alexandre sobre a questão do lixo. O advento, a criação da UTRE resolveu uma situação de saúde pública em Rio Branco, inclusive a prefeitura ganhou o prêmio Ecocidade. Eu pergunto, senhor, a situação do lixo hoje, na sua opinião, ela está devidamente resolvida, falta ainda muito a fazer, e o que o senhor fará caso se eleja prefeito de Rio Branco? Arquibaldo, essa é uma pergunta importante, porque lixo hoje é uma situação desafiadora para todas as cidades do país. Nós avançamos muito na gestão do prefeito Angelim, porque nós sabíamos qual era o destino do lixo da cidade antes da administração do prefeito Angelim. Construiu a UTRE lá na BR-364 e com isso nós temos hoje uma condição melhor para abrigar todo o lixo que a cidade faz, inclusive separando, ajudando com que a gente possa reciclar, principalmente o plástico, para que tenha um reaproveitamento. Foi além, tem um trabalho hoje com catadores, com cooperativas, para também criar emprego e renda para essas pessoas. Então acho que a gente avançou bastante. Mas o lixo é sempre um problema. E passa também pela educação. Então nós vamos avançar nessa questão da educação, de promover a coleta seletiva na cidade, para que a gente possa, nos bairros mais afastados do centro, principalmente, nos bairros centrais também, promover a coleta seletiva, iniciar um trabalho que é um programa chamado Cidade Sustentável, de aproveitamento total do lixo. Nós podemos aproveitar parte dele com lixo orgânico para formar, inclusive, nas hortas comunitárias, com composteira, transformar ele em adubo. Então é uma ação que vem além do que vem sendo feito hoje, mas o avanço nos últimos anos foi muito grande. Agora, lixo é uma situação de difícil para todos os municípios. Nós avançamos muito na coleta. Agora temos que fazer um trabalho de educação, como já falei. Nós temos ainda o aterro sanitário, o aterro de inertes ali na C90, que é uma outra situação que tem que ser resolvida na próxima gestão, porque nós temos aí entulhos. Nós tivemos agora, eu participei de 2 campanhas de limpeza durante a dengue, e aí nós retiramos muitos entulhos, galhos que ocupam os nossos bueiros, atrapalham no inverno, e isso tem que ter uma destinação que não é necessariamente a UTRE. Então são assuntos que nós vamos avançar na próxima gestão. Ok, Osmi. Bem, eu vou aproveitar esse gancho aqui, Nancy, e está falando sobre o programa de governo. Eu estive conversando com alguns técnicos que, juntamente com dirigentes do Partido da Frente Popular e junto com você, estão elaborando um programa de governo para administrar a cidade de Rio Branco. E eu vi ali alguns projetos de grande impacto para a população e projetos diferenciados do que tudo que foi apresentado, inclusive de positivo até agora. Daria para esclarecer um pouco mais esses projetos que estão sendo apresentados para nós? Sem dúvida, Osmi. A legislação hoje ela exige que no registro da candidatura
cada um do candidato apresente o plano de governo. E nós não vamos fazer um plano cartorial só para cumprir o que a lei exige. Nós estamos levando no detalhe o planejamento das ações que vamos desenvolver a partir do ano que vem. É o plano de governo que nós estamos debatendo todos os sábados no conjunto dos partidos da Frente Popular e estamos mergulhando em cada um dos temas. Esse encontro que você cita foi o encontro da infraestrutura. E lá tem 2 grandes programas que nós vamos implementar, que vamos apresentar à sociedade durante a campanha. Um deles é o Casa Legal. Nós temos um problema, nós já falamos disso no programa passado, que é 70% dos imóveis de Rio Branco não possuem regularização, seja jurídica, seja ambiental, seja urbanística. Então, nós vamos fazer o maior programa que Rio Branco já teve de regularização fundiária, mas com um componente a mais, que é o de ajudar as famílias mais humildes a regularizar o seu imóvel. Colocar a equipe da Prefeitura de Engenharia para ajudar, para que faça a planta, para que possa a pessoa, além de ter o título do imóvel, também ter a planta do seu imóvel, da sua casa, construída ou reformada, para que acesse as políticas de crédito. Hoje nós temos uma política de crédito facilitada e com o documento do imóvel e a planta da residência, a pessoa vai poder sim ter acesso à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, para reformar, para ampliar. O outro programa é a Central do Empreendedor. Nós avançamos muito no atendimento da pessoa física, cidadão, como a OCA, que hoje é um exemplo para todo o país. Mas o empreendedor, o pequeno comerciante, o empresário da cidade, ele precisa ter também uma porta de entrada na prefeitura para ter facilitado o acesso às certidões, às licenças, e isso nós vamos implantar, para que o pequeno empreendedor, para que o comerciante tenha na cidade um acesso facilitado. E tem casos, às vezes a pessoa quer abrir uma farmácia, o processo vai de uma licença ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que não é necessário. Então, nós vamos encurtar caminho para que os negócios na cidade cresçam cada vez mais. O Brasil viveu esta semana o teste de 2 grandes problemas que são sim da alçada dos senhores prefeitos. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Natal, João Pessoa e São Luís. Caos do transporte de massa e caos na mobilidade urbana. Como o senhor pensaria tratar essas 2 questões? Fundamentalmente, nós temos que compreender, quando a gente fala em trânsito, nós temos que falar de um conceito muito mais amplo, que é de mobilidade urbana. Né? Trânsito está dentro da mobilidade urbana. E o que seria mobilidade urbana? E aí vale para pequenas, médias e grandes cidades. Quando nós falamos mobilidade urbana, nós estamos falando exatamente das pessoas se locomoverem no sentido de moradia, trabalho e, inclusive, lazer, no sentido de garantia da sua própria qualidade de vida. Nesse sentido aqui, então, a gente percebe que Rio Branco hoje vive, no que se diz especificamente a questão de carros, um número grande. Né? Nós temos hoje aproximadamente 45 mil veículos, exatamente 45 mil veículos e 47 mil motos que circulam nas cidades registradas no Detran, 121 mil. Então isso cria um problema para a malha urbana que é Rio Branco. Para ser mais direto, Narciso, eu acho que nós devemos criar, isso não é uma questão apenas local, né? As condições mínimas necessárias para que as pessoas tenham acesso a transporte coletivo. E aqui não vai, sem dúvida nenhuma, se construir metrôs, coisas do gênero, né? Aqui do transporte que teria que ser garantido, até porque é função do poder público, é uma concessão do poder público municipal, é a questão dos transportes coletivos, né, transportes urbanos. Então, no caso, aqui, a luta eu acho que tem que ser permanente, e isso independe dos que foram, dos que serão prefeitos. Tem que ser uma coisa permanente de todos, que é exatamente a questão de que a população, o usuário de ônibus, por exemplo, que é o maior meio de transporte aqui do Rio, que pode garantir essa mobilidade, inclusive com qualidade, é os ônibus, né, transporte coletivo. Nesse sentido, então, como eu estava dizendo, é concessão pública e deve se garantir exatamente. Primeiro, a questão do ônibus limpos. Segundo, a questão da regularidade na questão do tempo. Terceiro, que tenha que se constantemente, e isso está implícito, né, nos contratos de concessão, que os ônibus sejam renovados, né, periodicamente. Eu vi uma matéria hoje, pela manhã, na imprensa nacional, dizendo que aqui no Acre nós temos a maior malha de ciclovia da região norte. Eu fiquei vendo essa matéria e eu falei, gostaria que fosse verdade. Gostaria que fosse verdade. Mas é verdade também que foi feito algumas coisas nesse sentido. Então, eu acho que deve se ampliar para se garantir, né, também esse acesso através das ciclovias.
E aí a gente não pode impedir, aí vem a questão de São Paulo que você levantou, né? Que cidades como São Paulo, né? Que foram planejadas, que foi planejado ao longo do tempo. Não há de se dizer aqui que não houve, ao longo desse tempo, planos diretores, né, na cidade de São Paulo, que houveram péssimos planejadores, né, engenheiros de trânsito e tal. O fato é que houve isso, mas nós vivemos um caos em São Paulo. Então, é um fenômeno próprio do mundo em que vivemos. Ou seja, hoje, 87% da humanidade vive em cidades. Portanto, é que se criar várias alternativas para que as pessoas possam fazer esse deslocamento com a qualidade do atendimento, com o conforto necessário e com o respeito necessário. Infelizmente, as empresas coletivas aqui de Rio Branco, elas não prestam atualmente esse bom serviço. Infelizmente, nós vamos fazer um intervalo comercial. A resposta dos senhores vai ter que ser feita no segundo bloco. É um minutinho só. Continue com o Tribuna Livre. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui sucessão municipal com os pré-candidatos Marcos Alexandre, do PT, e Ayrton Rocha, do PPS. No bloco anterior, a pergunta foi em relação à adaptação das motocicletas para transporte mais cômodo e seguro dos usuários. O pré-candidato Marcos Alexandre, por gentileza, começa respondendo. Eu queria só voltar um pouquinho, viu, Arquibaldo? O Ayrton falou sobre o trânsito. E eu queria, assim, de maneira bem objetiva, falar algumas coisas que são importantes em relação às nossas propostas. Primeiro que o cidadão, ele é um ciclista, quando ele sai de casa de bicicleta, ele precisa ter ciclovia. Se ele vai a pé, ele é um pedestre, ele precisa ter calçada. Ou se ele vai com seu carro ou sua moto, ele é um condutor, ele precisa ter rua. Então, acho que esse é o conceito da mobilidade. A nossa proposta é, sim, ampliar a construção de ciclovias. Nós temos em Rio Branco hoje mais de 80 quilômetros de ciclovia, e Rio Branco é, sim, viu, Ayrton, a capital proporcional à malha viária que mais tem ciclovias. Eu cito uma que é, por exemplo, Antônio da Rocha Viana, na Via Chico Mendes, na Amadeu Barbosa, de fora a fora nós temos ciclovia, que fomos nós que construímos. Em relação aos veículos, nós falamos algumas propostas no programa passado. Eu vou citar mais outra aqui. A ligação ali da Sobral, pela São Salvador, e pela Campo Grande, que vai até o Calafate, lá onde tem aquela rotatória na Estrada da Floresta, nós vamos fazer um trabalho, que é importante, liga a Sobral, a saída do Calafate, fazendo baias de ônibus, alargando a pista para que a gente crie uma conexão Sobral, Calafate, até a Via Verde. Quer dizer, são ações importantes. Eu não acredito no trânsito em ações mirabolantes. O trânsito tem que ser soluções simples e objetivas. E a outra questão importante em relação ao trânsito, é só para citar, Rio Branco tem 152 carros hoje ou ônibus. 70% da frota foi modernizada, tem no máximo 4 anos. Eu morava ali na Ladislau Ferreira e pegava, falei no programa passado, aquele TC Aliança, aquele ônibus azul, que o motorista e quem estava dentro tinha que usar protetor auricular de tanto barulho que fazia. Isso acabou. 70% da frota hoje de Rio Branco tem no máximo 4 anos de idade, e ontem o prefeito Angelino entregou mais 8 ônibus. Então a nossa frota se modernizou. Nós temos que ampliar o quê? A ligação bairro a bairro para desconcentrar o nosso centro. E nós vamos construir, o prefeito Angelino vai implantar 2 mini terminais, que na Ceasa e na nova rodoviária, e nós vamos fazer os outros 3. O que é isso? É permitir que o cidadão que sai, por exemplo, lá do Universitário e quer ir para o Calafate, não precise ir para o centro da cidade. E ele tem uma ligação bairro a bairro. Então nós vamos implantar os mini terminais, por exemplo, no São Francisco, que é na parte alta da cidade, lá na região do Tancredo Neves, do Alto Alegre. Regiões da cidade que se comunicam sem a necessidade do cidadão vir para o centro. Quanto menos, mais a gente evitar a vinda da pessoa para o centro, sem ter o centro como destino, nós vamos melhorar muito o trânsito da nossa cidade, porque a gente sabe que nos horários de pico, 7 das 8, 11 ao meio-dia e das 17 às 18, o centro fica congestionado, porque os ônibus convergem para o centro e as pessoas que estão de carro estão saindo ou estão chegando. Então são ideias, nós falamos também da Isaura Parente com a Nações Unidas, falamos da Minas Gerais com a Rio de Janeiro. Então são ações importantes para se continuar fazendo, que é o que a gente vem investindo hoje. Sobre a questão do táxi, do mototáxi, primeiro eu queria dizer que o menor índice de acidente de moto na cidade é em relação ao transporte de mototáxi. O que a gente vê muito são pessoas particulares com sua moto e envolverem em acidente. Mas os mototaxistas, eles têm se organizado, hoje em sindicato, a prefeitura é quem regula.
eles estão passando por treinamentos, isso é importante, porque é uma concessão pública. Então, o menor índice de acidente, eu não tenho dúvida, viu, Osmir, se refere ao mototaxista. E eu queria aqui me solidarizar com eles, porque eu sei quanto é organizada a categoria. Em relação a ter um implemento ou um equipamento que possa permitir que fique como lá na Bolívia ou no Peru, a minha dúvida é em relação ao desequilíbrio da oferta do transporte. Porque isso vai encarecer um pouco mais, vai ter que comprar, não sei quanto custa, 3, 4 mil reais. E o que o mototáxi se viabiliza no nosso transporte é porque ele oferece uma passagem barata. Talvez, se colocar mais esse componente, a passagem não fique tão barata. Teria que haver um entendimento com toda a categoria, uma uniformização da oferta do transporte e dar um prazo para que todo mundo se organizasse. Ok, obrigado, pré-candidato Ayrton Rocha. Assim, nós temos que pensar a cidade de Rio Branco a curto, a médio e a longo prazo. A curto é esse caos que está em alguns momentos que está vivenciando aqui. Eu acho que deve-se pensar, do ponto de vista macroestrutural, também na questão, inclusive, se deve ou não se deve, né, mexer no plano diretor. Acho isso uma coisa importante. Quanto às propostas que o Marco Alexandre colocou aqui, eu acho ótimas. O meu medo, Marco Alexandre, é de que isso não passe apenas de promessas. Em que sentido estou colocando? Porque se está um caos aí e a gestão que te apoia está aí há 8 anos, por que isso não foi melhorado? Então a questão, às vezes fica difícil, eu não estou querendo manter nenhuma polêmica aqui, apenas enfatizar isso, né? Entre as promessas que esse grupo que está no poder, no Acre, há 18 anos, vem fazendo a população de Rio Branco. Você é um legítimo representante nessa eleição, agora de outubro aqui em Rio Branco, do grupo político que está no poder há 18 anos. E prometeram um monte de coisas e não cumpriram. E a população está por aqui. Até hoje, o pessoal da Frente Popular, e aí entram os Vianas e tal, eles não conseguem responder, não tiveram uma avaliação ainda racional, né, mensurável, de por que quase perderam a eleição para governador em 2010. É por conta disso que a população está dando um basta e vai dar um basta nessa próxima eleição, né, elegendo um candidato da oposição para prefeito de Rio Branco. Porque é simples, você fez aqui milagres, né? Agora, a pergunta que eu faço é essa, que isso não passa de promessas, já que promessas esse grupo que está há 18 anos, que a população do Acre não aguenta mais, e da capital principalmente, e o último exemplo é isso, né? O Jorge Viana perdeu aqui para o Petecão, o Bocalão ganhou aqui em Rio Branco do Tião Viana, então a população não aguenta mais. Isso são coisas interessantes que você coloca, acredita na sua boa intenção, o problema que gera, e eu aí entro aqui como mensurando essa questão, é se a população acredita nesse tipo ainda de promessa do grupo de vocês. Não, eu queria depois poder responder. Eu devolvo a palavra para você. Tá bem. Esse programa, a moldagem, a formulação desse programa, ele deixou o governo numa situação muito complicada. Porque dos 7 programas, só em 2 deles o Marcos Alexandre participa. E ainda bem que ele está aqui para defender o governo. Porque em outras ocasiões, a gente nos viríamos obrigados, até com dados que nós pedimos do próprio governo, para rebater algumas críticas. Porque... Então eu transfiro a palavra para você, Marcos Alexandre, para defender. Aí sim, depois você... eu faço também um ligeiro comentário em cima disso. Sim, viu? Queria dizer primeiro que a gente tem que aproveitar aqui o programa para falar das questões de Rio Branco, né? Eu não vou me ater à questão política e nem fazer a avaliação de 2010, que foi uma eleição para governador, senador e deputado. A preocupação nossa aqui é com a cidade de Rio Branco. E eu dizer, então eu represento sim um grupo político, que começou a administrar na gestão do Angelim em 2005. Rio Branco tinha 122 anos quando o Angelim começou a administrar. 122 anos, a cidade vai completar 130 agora. 2 pontes somente haviam sido construídas ao longo desses 122 anos. Nós temos 4 pontes hoje. Então o nosso grupo construiu as 2 pontes que ajudaram a desconcentrar o nosso trânsito do centro da cidade. A 4ª ponte, que eu coordenei desde o início, do projeto à execução, e a Avenida Amadeu Barbosa, que se não fosse ela na alagação, o nosso transtorno tinha sido muito grande. E a 3ª ponte no anel viário. Mas também foi o nosso grupo que duplicou a Ceará, desde lá do Cefap, da Armando Nogueira, até a Floriano Peixoto, que duplicou a Antônio da Rocha Viana, que levou a Antônio da Rocha Viana duplicada até a Avenida Ceará. Também foi o nosso grupo que construiu mais de 150 quilômetros de pavimentação de rua, só na gestão do prefeito Angelim. Quando ele recebeu, a cidade tinha 350. Ou seja, mais de 1/3 do que foi pavimentado
em toda a história de Rio Branco foi feito nos últimos 8 anos. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo que vem ajudando a melhorar a nossa cidade. Imagina, eu faço aqui um exercício com quem está nos assistindo, se nós tivéssemos a cidade sem a Ceará, sem a Pernambuco, sem a via Chico Mendes duplicada, sem a Antônio da Rocha Viana, sem a terceira ponte, sem a quarta ponte, o que nós estaríamos aqui discutindo hoje em relação ao trânsito. Então, eu tenho muito orgulho, sim, Ayrton, de fazer parte desse grupo e tenho certeza que quando a gente fala de continuar os investimentos importantes, as pessoas que nos acompanham sabem que nós temos capacidade para fazer. Professor Ayrton Rocha, por gentileza, eu queria que mantivesse a palavra do seu oponente. Eu já estou concluindo e dizer que quando eu citei ali a São Salvador, com a Campo Grande, quando eu citei a Estrada da Floresta, a Apolônio Salles, que são investimentos que nós vamos fazer, é porque essa experiência, esses projetos, a gente vem trabalhando, eu participei pessoalmente da coordenação do Plano Diretor de Transporte e Trânsito, então são investimentos importantes para a cidade e que a gente precisa fazê-los para melhorar cada vez mais o nosso trânsito. Eu disse que queria fazer um ligeiro comentário e vou fazer antes de você usar a palavra. Eu acho que você é um homem da academia, um homem sério. De repente você usar questões genéricas do tipo, não se viu nada, eu acho que isso é perigoso na discussão. Meu telespectador tem certeza que eu não falei isso. O que é que Ayrton, eu estou falando aqui, não tenho nenhuma intenção de defender o governo, estou falando como acriano, que hoje não tem pretensão de nada e faz parte desse debate. A cidade de Rio Branco, no passado, era uma cidade que eu, como acriano, tinha vergonha de apresentá-la como capital do meu estado. E você sabe que isso é verdade. Você sabe que isso é verdade. Isso aqui parecia, assim, uma favela. Eu, quando tinha meus amigos de Brasília, levava para Cruzeiro do Sul. Hoje, a cidade de Rio Branco, que queiramos ou não, amigo Ayrton Rocha, é uma cidade que, de certa parte, nos orgulha. A presença dela é uma cidade agradável. Osmir, se você diz, tem muitos problemas a serem resolvidos, sim. É um ligeiro comentário que eu ia fazer. É um comentário que você fez e eu ia comentar alguns aspectos. Exatamente nesse sentido, inicialmente, era isso que eu ia começar falando. De que é inegável que nossa cidade melhorou muito. Eu não estou negando isso. Não estou com nenhum tipo de dogmatismo, radicalismo, idiota, entendeu? Que não resolve nada. Tem vários avanços. O que eu estava caracterizando é que tem muita coisa ainda para se fazer. Vou dar um exemplo concreto. Eu lembro que em 2004, no último debate entre Angelim e Márcio Bittar, onde se percebia que ambos os candidatos, o último debate da eleição de 2004, foi eleito, onde o Angelim foi eleito, primeira vez. O Angelim dizia o seguinte, num desespero total, porque todos percebíamos que quem ia decidir o voto para prefeito naquele pleito seria os bairros mais afastados dos bairros periféricos, e o Angelim prometeu, e aí eu tenho uma relação pessoal, gosto muito, respeito demais o Angelim. Sempre disse isso. O Angelim disse aqui, inclusive eu vou repetir aqui, para mim é uma pessoa honesta, trabalhador e competente. Agora eu estou dizendo aqui que a gente não pode prometer coisas que não se pode cumprir. O que o Angelim prometeu lá? No desespero para tentar a eleição, e o resultado da eleição mostrou isso. De que a eleição foi por 4 pontos, portanto uma eleição quase empatada, e Rio Branco teve um prefeito que teve menos de 50% dos votos naquele primeiro turno. O Angelim prometeu que todas as ruas de Rio Branco seriam calçadas. Não cumpriu. É por isso que eu fiz aquela referência anterior. Não cumpriu. E não cumpriu tanto que está aí agora o Ruas do Povo, exatamente tentando atender uma demanda, né, que não foi cumprida. E o Ruas do Povo, é bom que se diga, coordenado pelo Derac, pelo Marcos Alexandre, é um verdadeiro desrespeito à soberania do município de Rio Branco. Porque um governador que respeita os seus munícipes, no caso aqui da capital, ele teria que fazer convênio com a prefeitura e a prefeitura executar essas obras em benefício da população. Portanto, eu considero esse Ruas do Povo, que é extremamente importante para a população, antes distorço minhas palavras aqui mais uma vez, teria que ser executado pelas prefeituras do Acre e não uma ação direta do governo do Estado. Mas Ayrton Rocha, aí vem os grandes equívocos. Para ser responsável, o candidato não pode prometer aquilo que não caiba no orçamento que ele vai gerir. É o que eu estou dizendo, exatamente estou dizendo. Um programa da envergadura do Rua do Povo jamais seria realizado pela Prefeitura de Rio Branco, porque faltam-lhes condições. Falta de condições financeiras para isso. Mas, professor Ayrton Rocha. Falta de realização de convênio, né, para a Prefeitura. Oportunidade também, porque citou o programa que eu coordeno, para poder falar. Eu queria só dizer que
Primeiro que o programa Ruas do Povo é executado em parceria. Tem bairros que a prefeitura contratou com o PAC, portanto o recurso de transferência voluntária de convênios, né? E tem bairros que o Estado contratou com o apoio do BNDES, uma operação de crédito aprovada. Então é uma ação de parceria. E eu não vejo dessa maneira, porque independente de quem está fazendo, se é o Estado ou se é a prefeitura, o importante é que se faça. Então, se eu fosse um morador lá do Belo Jardim, como nós falamos aqui, ou lá do Taquari, que nós vamos executar daqui a 2 meses as obras começam, ou do Montanhês, que nós estamos fazendo 57 ruas no Montanhês e no Lavocá, não quero saber se é o Estado ou a prefeitura que está fazendo. Eu quero é água, eu quero é esgoto, a pavimentação. O importante é que o poder público atue. Existe a Constituição, e delimita as esferas de poder. Eu só queria concluir. Então, houve um entendimento, porque existe uma parceria, governo e prefeitura. Hoje nós sabemos que as prefeituras do país não têm a condição financeira para poder investir, por exemplo, com o Ruas do Povo, 230 milhões, quando o orçamento da prefeitura total é 467. Muito menos pegar operações de crédito, porque o país disponibiliza muito pouco recurso para que as prefeituras possam acessar as operações de crédito. Então, o governador está sendo solidário com a prefeitura, porque encontra na prefeitura um grande parceiro. Acho que essa é a diferença. Independente de quem faça, o importante é fazer e beneficiar a população. Eu acho também importante. Que a população seja beneficiada. O que eu quero apenas caracterizar aqui é que nós vivemos num país, né, democrático. E num país democrático tem as esferas de poder. Esfera de poder municipal, estadual e federal. Infelizmente, nesse caso específico, isso não está sendo respeitado. Agora sim, nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com Tribuna Livre. Não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui com os pré-candidatos do PT Marcos Alexandre e do PPS Ayrton Rocha à sucessão municipal. Neste bloco, conforme acertado com os candidatos e suas assessorias, um dos convidados faz pergunta para o outro. A pergunta tem que ser feita em 1 minuto, a resposta tem que ser dada em 2 minutos no máximo e há uma réplica de 1 minuto. O professor Ayrton Rocha começa perguntando para Marcos Alexandre. Por gentileza. Alexandre, sem provocação nenhuma. Nós queremos o melhor para o nosso município, para a nossa capital. A pergunta é a seguinte: depois de 18 anos no governo, que seu grupo está, a maioria da população de Rio Branco está empobrecida. A maior demonstração disso é que de mais de 120 mil pessoas dependem da Bolsa Família. O Jorge Viana, quando foi eleito prefeito, o slogan dele era: e a vida vai melhorar. Se passar esse tempo todo, desde que ele foi eleito prefeito, e a maioria da população de Rio Branco se encontra abaixo da linha de pobreza, tanto é que a Bolsa Escola vem atender essa demanda. Qual é a sua proposta para diminuir as desigualdades sociais da população pobre de Rio Branco? Bom, primeiro eu queria dar um exemplo aqui para começar a responder a pergunta do Ayrton. Nós passamos aqui quase a metade do programa reclamando do trânsito. Com todos os investimentos que o Estado fez e a Prefeitura, o nosso trânsito é um desafio. Porque aumentou a frota, e o próprio Ayrton disse que hoje está em mais de 120 mil veículos. Lembrando que a frota era pouco mais de 60 em 99. Corrigindo, nós estamos há 14 anos no Estado, Ayrton, e no governo do município vamos completar 8 agora. Então, se nós estamos discutindo trânsito, é porque as pessoas compraram moto, compraram carro, compraram bicicleta. Então, isso já é uma demonstração de que a economia do município melhorou e a vida das pessoas também vem melhorando. Porque se nós não tivéssemos o número de veículos que tem hoje, nós nem estaríamos aqui discutindo o trânsito. É uma demonstração de que a vida vem melhorando, sim. As pessoas melhoraram de renda, compraram veículos, reformaram suas casas. Nós temos hoje em Rio Branco 24 mil famílias que recebem o Bolsa Família, só fazendo uma correção, porque são números da cidade e não do Estado. Eu acho que a gente tem que avançar nas políticas de distribuição de renda. Isso o governo federal vem fazendo, o Estado vem fazendo e a Prefeitura tem que se aliar a isso. Com ações importantes. Uma delas é a da economia solidária. Um grande programa que o prefeito Angelim implantou, que é o de levar pequenos negócios para os nossos bairros, oferta de negócios, as feiras, como a feira que ocorre lá na Ceasa, que nós temos uma inúmera quantidade de pequenos empreendedores que participam. Essa é uma ação que nós vamos ampliar. A outra ação é de estar cada vez mais capacitando as pessoas, oferecendo cursos de qualificação para que elas se incorporem ao mercado de trabalho. Os investimentos que se faz na infraestrutura também ajudam. O que mais emprega na CISO hoje, no verão, é a construção civil.
Se nós pararmos de investir em ruas, em avenidas, que a cidade tanto precisa, nós vamos também ter um problema de desemprego na construção civil, que é a que mais emprega no verão. Então nós vamos continuar fazendo os grandes investimentos para que o pedreiro, o ajudante, aquelas pessoas que trabalham na construção possam ter sim a oportunidade de trabalho e renda que tem tido nos últimos anos. Só na Quarta Ponte e na Amadeu Barbosa nós empregamos mais de 1.000 pessoas trabalhando durante 2 anos. Isso ajudou, porque a pessoa tem oportunidade de renda, trabalha, se qualifica e se credencia para outras obras que nós vamos continuar fazendo na nossa cidade. Obrigado, candidato. 1 minuto para Pré-candidato, a réplica, professor lamento, Ayrton mas Rocha. você não respondeu a pergunta. Se 24.000 pessoas, como você colocou aí, é esse o dado, né? E mais 24.000 pessoas recebem a Bolsa Família do município de Rio Branco. E mais 9.000 estão na lista de espera, 9.000, dá mais de 30.000 pessoas, equivale, como estava colocando aqui, em média, desse padrão de família, 120.000 pessoas. A vida dessas pessoas não melhoraram nem para comprar uma bicicleta, se muito uma bicicleta. Não melhoraram, você colocou, tem outra faixa etária, que comprou o carro, que comprou a moto, etc. Isso é verdade. Eu estou falando de um segmento, o que vocês fariam para a vida melhorar, já que desde que o Jorge Viana foi prefeito, não melhorou, tanto é que tem aí mais de 30.000 famílias em Rio Branco, né, dependendo, abaixo da linha de pobreza, dependendo dessa Bolsa Família. Portanto, realmente melhorou para algumas famílias, mas para essas, infelizmente, a vida não melhorou. Melhorou sim. Para o grupo, para os quadros políticos do PT, a vida melhorou muito. Muito. Para os quadros políticos do PCdoB, também. Mas, infelizmente, aquela proposta da inclusão social não aconteceu. O Binho passou, pessoa que eu respeito muito, gosto muito pessoalmente dele, e respeito politicamente, o Binho colocou assim, aqui vai ser o lugar da Amazônia melhor para se viver. Começou dizendo esse slogan, terminou 4 anos depois e a vida das pessoas não mudaram. Mais de 300.000 pessoas no Acre inteiro dependem da Bolsa Família. Ok, obrigado, professor. Pergunta do pré-candidato Marcos Alexandre ao professor Ayrton Rocha. Ok. Eu queria perguntar ao professor Ayrton Rocha, desde que a nossa pré-candidatura foi anunciada, que a gente tem recebido aí ataques até a honra, não só eu como governador. E a gente tem visto também que a própria oposição, entre ela, tem tido aí muitas desavenças. De um lado, até o Narciso estava citando, ataques, vídeo que passa na internet de um candidato, do outro, uma briga que existe entre a oposição e que acaba também acontecendo na candidatura da situação da qual eu represento. E diante disso, eu acho que a nossa população está cada vez mais exigente, querendo saber das propostas. Eu queria saber do professor Ayrton qual é a campanha que deseja. Já que até agora, até essa fase da campanha, o que a gente vê é a discussão do poder, a discussão da briga, da desavença e pouco se discute a cidade de Rio Branco. Qual é a campanha que o senhor deseja? Eu quero aqui concordar com o Calixto, né, e até com o Bocalão também, quando eles dizem que a oposição, existe uma democracia interna, né, não existe candidatura imposta, como foi a sua, por exemplo, né? A gente sentia, ouvindo na rua, conversando com as pessoas queriam que a Frente Popular dessa vez tivesse como candidato a Perpétua Almeida. Isso não era um sentimento só do PCdoB, não, era de todo mundo, né? E findou a sua candidatura sendo imposta, entre aspas, aqui, né, pelos irmãos Vianas. Então, no caso da oposição, a gente dialoga. E o diálogo, às vezes ele é profícuo, às vezes não. Mas nós vamos chegar a um denominador comum, né, onde a oposição, para ganhar essa eleição, se for preciso do primeiro turno, nós estaremos unidos. Se for para ganhar no segundo turno, também faremos essa união para ganhar no segundo turno da sua candidatura. Ok, candidato, 1 minuto, por gentileza. Eu queria dizer que a nossa preocupação nessa campanha vai ser de debater e discutir todas as propostas para a nossa cidade. Nós não estamos nessa campanha disputando o poder, que é o que a oposição só fez até agora. A nossa preocupação é em cuidar da cidade, apresentar projetos, soluções, ter a humildade de reconhecer que nós não avançamos em todos os pontos, tem muitos desafios ainda para o Rio Branco, mas a cabeça erguida é de mostrar aquilo que a gente fez. Então, dizer que a nossa campanha, nós estamos agora apresentando no final de junho um plano de governo, amplamente debatido com todos os partidos que nos acompanham, que são 10, e vamos, durante a campanha, apresentar propostas, discutir soluções para a nossa cidade e pautar a campanha nisso, tendo a cidade de Rio Branco acima de tudo. Nós estamos encerrando o programa, nós teremos 1 minuto para o professor Ayrton Rocha e 1 minuto para o Marcos Alexandre para as considerações finais. Bom, agradecer aqui, né, a participação nesse programa, em nome do PPS, dizer que foi uma satisfação aqui trocar algumas ideias com o Marcos Alexandre, né, de fato concordo com você, nós temos que discutir propostas, né, e nós temos aqui várias propostas, né,
que infelizmente, às vezes a gente vereda para a questão política mais geral, e não se discute propostas. Né? Eu terminaria dizendo que o PPS tem assumido nacionalmente, aqui é um compromisso nacional, né? Onde todos os pré-candidatos do Acre, o único que assinou esse documento em nível nacional, né, foi eu, com o compromisso de, em sendo prefeito de Rio Branco, implantar o programa Cidade Sustentável. Foi um prazer. Me desculpe aqui, às vezes não há a polêmica em torno do debate. E poderia ter sido bem melhor se fosse em torno do debate sobre os problemas da cidade de Rio Branco, mas infelizmente esses outros temas, um pouco transversais, fazem parte desse conjunto. Muito obrigado, desculpe Arquibaldo, e obrigado aqui Narciso, o Osmir sempre com sua prancheta ali, suas anotações, pronto para questionar algumas questões. Muito obrigado a todos e a nossa população de Rio Branco, um abraço, boa noite a todos, saúde e paz. Obrigado, professor. Marcos Alexandre, por gentileza. Eu também queria agradecer a oportunidade, mais essa oportunidade, cumprimentar o professor Ayrton Rocha, o Narciso, Osmira, você, Arquibaldo, dizer que nós tivemos uma participação pequena, foram 2 programas, porque a oposição tem 6 candidaturas e nós temos uma só. E aí no sorteio a gente acabou vindo somente 2 vezes, mas eu pude, no tempo que foi permitido no debate, levar as nossas propostas, as ideias, fico inteiramente à disposição de toda a sociedade de Rio Branco, de todos os programas de TV, para que a gente possa colocar as ideias e as propostas e apresentar o plano de governo. Esse programa Cidade Sustentável que o Ayrton citou, nós vamos assinar sim, sem ser nesse sábado no outro, num grande ato público envolvendo os militantes da área de produção, economia sustentável e meio ambiente lá no auditório da Secretaria de Educação. Vamos assinar um compromisso, eu e o Márcio, o vice-candidato a vice-prefeito, de que sim, nós vamos levar adiante todas as ações do programa Cidade Sustentável, mas vamos fazer essa assinatura em público para que todos vejam o nosso compromisso com uma cidade cada vez mais sustentável. E no mais, boa noite e obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos em nome da produção do programa ao professor Ayrton Rocha, do PPS, pré-candidato à Prefeitura da capital, como Marcos Alexandre, do PT, pré-candidato ao mesmo cargo. Agradecemos também aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima e principalmente a você que nos acompanha no Tribuna Livre. Nós lembramos que a reprise do programa será feita na segunda-feira, depois do Boa Tarde Rio Branco, e depois disso, só no próximo sábado, estaremos de volta com o próximo debate entre Jamil Asfuri, do Democratas, e o Leôncio Castro, do PMN. Eu conto com a sua audiência. Até lá.